Seu coração carrega gratidão? Carrega mesmo? Há razões de gratidão na sua alma? Fuja do paganismo. Quando eu fiz essa pergunta, já houve um monte de gente pensando assim: a minha casa, o meu trabalho, a saúde dos meus filhos, já começou a fazer aquele rosário. É ou não é verdade? Gratidão já veio logo. Antes disso, a gente só fica gente grande quando gratidão antes de qualquer coisa não é nada disso. Quando gratidão é ser em Cristo. Com isso, sem isso, apesar disso, contra isso, sou em Cristo mesmo. Confio nele mesmo. Aí eu virei gente. Antes disso, eu sou produto de superegos, de determinações de terceiras consciências, de um monte de coisas. Ainda não surgiu um ser que não é isso por teimosia, é isso apenas se isto se tornar a substância do mandamento de Deus absorvido por você como verdade, construindo um eu que não é implicante contra a vida, ao contrário, ele anda no fluxo da vida, ainda que muitas vezes ele tenha que andar contra o fluxo da existência. Porque existência não é vida. Existência é um fluxo. Vida é uma escolha. E é uma escolha que se deriva de amor e que se realiza com dadivosidade, graça, bondade, misericórdia. Isto é vida. Existência é um acontecimento. É a inegabilidade fatual de que um ente ou algo existem. Mas não tem nada a ver com vida. O mundo está lotado de entes existentes. Pouca gente com vida. Por isso Jesus disse a alguém que um dia disse que iria segui-lo: deixai os mortos o sepultarem os seus próprios mortos, quanto a ti vem e prega o reino de Deus. Porque o fluxo do processo de produção, que é movido por ambição, que é ulteriormente motivado por vaidade, que anteriormente a ela é movida por cobiça, que habita a carne de todo ser humano que não se deixa moldar pela consciência de Deus no amor e no Evangelho, o fluxo será sempre um fluxo de antivida, esse fluxo aí. Ele caminha sempre contra o sentido da vida. O sentido da vida tem que ser uma decisão superior da consciência de cada um de nós. E não tem mandinga em relação à decisão. Lugares aqui, querida Néja, podem vir. E os da casa ajudem, e quem for jovem abrigue-se na escada. Mas ainda tem lugar, ó. Se espremer tem lugar, tem lugar. Como eu dizia, e com relação a isso, minha gente, não tem mandinga. Por que eu digo que não tem mandinga? Porque a maioria de nós acredita em mandinga nessas horas também. A gente, de fato, lá no fundo, crê que existe a possibilidade de que se crie entre nós e Deus uma relação que independa de busca da nossa parte de coerência do nosso ser com o mandamento do amor, da revelação, que refletem o caráter de Deus, porque o mandamento de Deus é amor, porque Deus é amor. Tem gente que pensa e continua pensando que, por exemplo, a gente pode desenvolver um acordo, tipo assim, ó, Deus, eu tenho um acordo com o sangue de Jesus, tá legal?
não é de Exu, não é de nenhum Deus, de nenhuma natureza ou tipo. É o sangue de Jesus, aquele SJTP mesmo. O sangue de Jesus tem poder. É com esse aqui, bem evangélico. Eu tenho um acordo com o sangue de Jesus. Então, que o sangue de Jesus fique na minha cabeça, que o sangue de Jesus me proteja. Tem gente até que, para não falar a frase inteira, usa logo a abreviatura SJTP. Toda vez que uma coisa errada vai chegando, a pessoa diz, ó, RJTP, sangue de Jesus tem poder. RJTP, parece Supremo Tribunal de não sei o quê, ou Cruz Credo, qualquer coisa assim, RJTP, né? SJTP, o sangue de Jesus tem poder. Então é um tá amarrado verbal. E com uma siglinha curta, SJTP para você. Também pode virar isso, vai para SJTP, dependendo de como o cara tá, diz assim, SJTP, pela energia você já sabe qual é o SJTP dele. Mas tem gente que acredita no SJTP. E aí diz, olha, eu não preciso de fato ter nada a não ser Jesus. E Jesus é SJTP. Jesus é um trato, é um acordo, é um pacto, é um convênio que a gente fez, um despacho, que aliás nem foi a gente que fez. Ele fez na cruz, a gente só faz manutenção do despacho, pagando um pedágio financeiro, para o pedágio continuar vivo e ativo no planeta Terra. Porque a cruz sem dízimo vai ficando fraquinha, fraquinha, fraquinha. No terceiro mês que o cara dizimou, a cruz perdeu o poder na vida dele. SJTP já era. Já era. Mas tem muita gente que vive assim. Você não acredita nisso? Se não for com a configuração dessa descrição que eu fiz, mas com outras configurações, em outros ambientes, mas é sempre a mesma história. A gente acreditando que é possível fazer algum acordo, alguma barganha, algum pacto com Deus que nos garanta uma proteção, a gente compre ações, a gente de fato entre para o SJTP Seguros, que é um seguro que a gente compra pagando um dízimo, ou frequentando algum lugar, ou lendo alguns versículos da Bíblia todo dia, ou cantando algumas canções SJTP algumas vezes por semana, a gente faz garantia de que essa coisa estaria sob funcionamento na nossa vida. Porque esse mais ou menos foi o ensino que a gente recebeu. Porque é disso que a religião vive. Sem isso ela não tem grana. Ela precisa dizer a você, olha, tem prazo de validade, hein? Se não fizer refil, você tá danado. Tem que voltar para o refil. Cuidado que o prazo de validade expira mês a mês. Só se renova no gasofilácio. Aí o cara acredita nisso, desde criança, a culpa é forte, é enorme. Quem crê nisso já é pagão e não sabe, ainda que esteja todo dia falando o nome de Jesus. Ele é um pagão que fala o nome de Jesus, ele crê numa divindade de barganhas, ele crê em aquisição de proteção, ele crê em compra de segurança, ele acredita que os poderes eternos estão à venda, ou se tornam disponíveis por algum tipo de convênio. Olha, eu tomo lá da cá, eu te prometo que se tu me salvares dessa, eu nunca mais deixo de te dar dinheiro. Agora, no resto da minha vida não se metas, porque a gestão é minha. E creem mesmo, e vivem assim. E são tão sem alma e sem percepção que ainda contam isso com jactância. Contam isso como testemunho. Esses toma lá da cá. O tempo todo. Aí um dia o telhado cai.
começa a cair. E a pessoa começa a enviar e-mails para o serviço da seguradora SJTP, querendo saber o que fazia Gabriel naquele dia, naquela hora, onde andava Miguel, por que ela falou uma palavra de decreto em nome de SJTP e assim mesmo a porcaria aconteceu na vida dela. Aí começam todas essas coisas, todas essas perguntas. Aí Deus fica em xeque, Jesus. E onde estão as tuas promessas? As tuas apólices de seguro, Jesus? Eu comprei tantas apólices. Eu comprei a apólice presbiteriana, a batista, metodista. Fui comprando, Jesus. Aí os quadrangulares ofereceram uma apólice mais vantajosa, eu fui. Aí depois vieram as Assembleias de Deus, eu comprei as apólices, as pentecostais, depois as neopentecostais, eu vim comprando apólices. Por último, eu comprei até essa do Caminho da Graça, que é uma apólice que diz assim, não custa nada, mas eu, pela via das dúvidas, comprei. E como é que o telhado está caindo na minha cabeça? Eu confesso todo dia que tu és o meu refúgio. Embora eu não seja um praticante da neurolinguística, mas todo dia eu repito, Deus é meu refúgio, Deus é meu refúgio, Deus é meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Eu não creio em mantra não, Senhor, mas tu sabes que eu ando dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, porque lá no fundo eu creio em mantra sim, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Como é que tu não és o meu refúgio? Eu fico andando por aí, dizendo que tu és o meu refúgio. Aonde eu vou, não interessa. Mas eu vou dizendo, Deus é o meu refúgio. Com quem eu vou, não importa. Mas eu vou dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Fazer o quê? Não é da tua conta, afinal de contas, eu estou dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Aí tem muitos deuses para servir de amuleto para esse engano. Mas o Deus eterno, invisível, imortal, que habita a luz inacessível, não é definitivamente esse a quem você até hoje pensou chamar Deus e meu refúgio. E SJTP não tem nenhum significado. Porque quando o SJTP é um significado, ele não é uma sigla, ele é uma consciência que produz um resultado. Que resultado é esse? Vamos ler o Salmo 15. Vocês pensaram que eu tinha esquecido de abrir a Bíblia, né? Me engatou e pronto, já foi. Isso é só a introdução. Isso foi a minha parte de louvor. Salmo 15. Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui, não é? Salmo 15. Prestem atenção, total e absoluta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lance injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, ao que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. É simples assim.
Aí o cara fica aí com SJTP, safado, canalha, caluniador, mentiroso, insincero, traidor, desleal, cobiçoso, usurpador, usurário, ganancioso, e fica perguntando por que o telhado caiu na cabeça dele. Ora, esse indivíduo cavou o dia inteiro com suas ações para que esse telhado desabasse um dia na cabeça dele mesmo. A gente fica querendo magificar o cuidado de Deus por nós, mas o cuidado de Deus por nós é a obediência à sua palavra. Quem obedece à palavra de Deus está no refúgio, está guardado. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Simples assim. Quem não permanecer em mim, eu nele não permanecerei. É a conclusão. É a tua palavra, diz o Salmo, que é refúgio e proteção. É porque eu confio em ti, na tua palavra, que tu és meu alto refúgio, minha fortaleza, minha cidadela, minha rocha. Agora, confiar nele implica em alinhar-se com ele. Não há ninguém que confie em Deus contra Deus. É simples assim. Não há ninguém que diga: eu confio em Deus e viva contra Deus. Não há ninguém que diga: a tua palavra é a verdade e enfrente o mandamento todo dia. Não há ninguém que, em dizendo eu creio em ti, e não fizer essa fé se transformar em obediência, não vire diabo. Porque o diabo é aquele acerca de quem Tiago diz, perguntando aos crentes: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até o diabo crê e treme, só não obedece. Esse Salmo 15 responde à questão de todo mundo que, estando vivendo de e na mandinga, nas crenças SJTP, nas frases feitas, nos louvores sempre cantados, nunca vividos. Esse salmo atinge frontalmente a todo aquele que imagina que pode haver aquisição de alguma forma de apólice de seguro em relação a Deus, que não seja o seguro daquele que se põe em Deus, permanece em Deus, confia nele, anda com ele e obedece a ele. Para essas pessoas, esse salmo é uma demolição. Porque, usando linguagem antiga, ele inicia perguntando quem é que habitará no teu tabernáculo. A Deus. Quem é que habitará no teu tabernáculo? Jesus não iria usar essa linguagem antiga do tabernáculo físico de Israel. Jesus disse a mesma coisa com outras palavras. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele, faremos nele morada, tanto quanto disse que aquele que obedece os seus mandamentos e vive em amor, ele disse: nesse eu estarei, ele estará em mim, nós estaremos no Pai. Significando espiritualmente a mesma coisa com outras palavras, para designar não uma subida para uma visita no tabernáculo concreto erigido em Silo, depois em outras cidades, até que se construiu um templo em Israel nos dias antigos da geografia e da história da Bíblia.
Como na realidade o salmista usa a linguagem primitiva e que era concreta para ele do tabernáculo erigido nos dias dele, mas não querendo significar com aquilo uma visita física ao tabernáculo. Quando pergunta quem habitará no teu tabernáculo, ele não está se oferecendo para um vestibular no qual ele deveria passar e se tornar uma espécie de sacerdote guardião da arca perdida no templo da Etiópia, ficar lá morando a vida inteira. Não era disso que ele estava falando. Nem então, nem hoje, nem nunca. E Jesus é quem me interpreta esse salmo, dizendo que o significado de habitar no tabernáculo não é morar no templo. Acerca do templo ele disse, quando disseram, olha que pedras, que construções, ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E chamou os discípulos dele para debaixo das asas da galinha. Do Deus do Salmo 91, e chamou-os, dizendo, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, isto é, habitar o tabernáculo, é estar nele e ele em mim. Isto é, subir para o patamar de uma existência que vai ganhando consciência da possibilidade real de viver em Deus. Não em cultos e em religiões, mas em Deus. Ter a mente em Deus, a vida acontecendo em Deus. A existência tornando-se vida a partir do alimento da palavra em mim. Da germinação da palavra da vida brotando em mim. Quem é que habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Usando a linguagem antiga para caracterizar esse encontro com Deus acima da ordinariedade, a experiência do sublime. Quem é que vai entrar no sublime, morar no sublime? No teu santuário. Agora, é óbvio que isso só gera interesse para quem tem interesse nessa experiência. Do contrário, é uma coisa absolutamente para além da gente, totalmente impossível de gerar encantamento, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Existem pessoas que não sentem a menor sede e necessidade de nada disso. Elas estão felizes vivendo e enxergando apenas dos olhos para fora e com aquilo que elas conseguem arregimentar naquilo que elas chamam vida e não passa de existência, contingência de um fluxo de obrigatoriedade de conquistas pelas quais ela luta e não sabe nem porquê. Então tudo que eu estou dizendo aqui só faz sentido se no seu coração houver fome e sede dessa experiência de viver em Deus mesmo. Do contrário, vá para casa, levante-se e ande. Agora, não fique na sua paralisia. Mas se a gente quiser dar um passo adiante, parar com as ilusões e entender que o refúgio que Deus oferece não é mandinga, não é barganha, mas é um refúgio que decorre de uma confiança que, coerentemente com o fato de ser confiança, adquire uma consciência que se torna harmônica com o mandamento de Deus. E o mandamento dele é um. É um só. Deus é amor, o único dogma de Deus é amor, o único mandamento de Deus é amor, e é um único, que se simplifica de acordo com Jesus naquilo que eu vou repetir até o fim da minha vida, cada vez que eu pregar o Evangelho por qualquer veio ou via que eu pregue. Senão eu não o terei anunciado de modo simples e prático para quem me ouvir. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós
mesmos antes a eles. Porque esta é toda a lei e os profetas, essa é a realidade de todas as coisas, essa é a equação do amor. Simples e prático. Então, o que esse salmo diz, se não exatamente isso? Esse salmo faz apenas a anatomia dessa declaração de Jesus. Anatomia. O que quereis que os homens vos façam, fazer isto vós primeiro a eles. Essa é toda a realidade, esse é todo o mandamento. Ama a Deus de todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus de todo o coração, ama ao próximo como a si mesmo, busca todo dia crescer na direção de tratar o outro como gostaria de ser tratado. Se é de misericórdia que o outro carece, eu me imagino carecendo da mesma misericórdia e sou misericordioso para com ele. Se é de pão para comer que ele carece, eu me imagino com a fome que ele deve estar desesperadamente sentindo, e se eu tiver como ajudá-lo, é assim que eu me comportarei. Das maneiras mais sutis às mais práticas e simples. Jesus ilustrou isso de modo final, falando de pão, copo d'água, cobertor, hospitalidade, carinho, abrigo, solidariedade, ajuda, quando naquele dia ele vai separar cabritos de ovelhas. O critério é esse. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estive nu e um pedaço de pano serviu para me vestir, veio da tua mão. Estava injustamente preso e você não se conformou em me deixar mofar na prisão, você me visitou. Não teve o poder de me tirar de lá, mas meteu a cara lá dentro e sorriu para mim. Eu era um estrangeiro, eu era um alienado, eu era um despatriado, eu era um indivíduo sem teto, eu era um desabrigado, eu era um órfão, eu era um abandonado, um enviuvado. E você me acolheu não apenas quando me botou debaixo de algum teto, mas me acolheu quando me abraçou, acolheu quando me ouviu, acolheu quando me hospedou em você, quando abriu morada para mim. Não é apenas um telhado, deita aqui, dorme aqui. É muito mais do que isso. São telhados que a gente vai esticando sobre as pessoas de muitos modos e de muitas formas. De cobri-las, que não é só com telha. O critério final são essas coisas simples. Agora, este salmo faz um destrinchamento disso de uma maneira tão prática, que é aquela que eu gostaria de deixar com cada um de nós hoje à noite. Digo isto a vocês e a mim. Porque amor é o que Jesus disse que amor é, na prática. Ninguém que diga que ama seu irmão vai conseguir se tornar indiferente para com ele, podendo fazer diferença na vida dele. É o que João diz. E amor não é uma mirabolância. É uma consciência simples e prática de que aquilo que eu, na minha carência humana, ainda que hoje eu não esteja, perceba que existe como carência na existência presente do outro. Verificando isso, olhando para ele, diga: meu Deus, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria de receber era isto, o que eu estaria precisando era isso, e é isso que eu darei a ele. O resto é poesia desnecessária. Ora, quem crê nisto, quem crê no Senhor, Deus, crê nisto. Crê nesse eixo. Crê que vida é isto. Que a verdadeira profissão de fé é buscar viver assim. Que o verdadeiro louvor é buscar encarnar essas realidades. Todo dia, conforme a gente vai crescendo.
E conforme elas vão se oportunizando, e a gente vai oportunamente ganhando coração para abraçá-las, mas sabendo que é no abraçá-las que a gente vai crescendo e vai obedecendo. E quem vai obedecendo vai se colocando no refúgio, vai entrando nesse lugar de permanência que Jesus disse que é onde a gente mora com Deus, aonde a gente vira a catedral, aonde a gente é o culto. Esse é o culto racional, e que tem nesses elementos desse salmo o seu destrinchamento mais simples, para quem quiser um pouquinho mais de decantação nesse elemento que está proposto simplificadamente por Jesus. Quem quiser dividir as partículas subatômicas do mandamento, ei-las. Porque tudo isso de habitar o santuário, morar com o Senhor, eu já disse e repito, é o que Jesus falou que tinha que acontecer com todos nós. Existirmos nele, vivermos nele, estarmos nele, sermos habitados por ele, tudo sobre o Espírito Santo morando em nós, estando em nós e nós nele, toda essa fusão de nós com ele, dele conosco, é esse habitar o refúgio, é esse morar no santuário, é este viver no santo lugar. E como Deus é amor, é em amor, em fé e esperança que eu habito esse ambiente. E sem amor, sem fé e sem esperança, eu jamais habitarei esse ambiente. Simples assim. Mas olha como isso se traduz na simplicidade dos nossos encontros humanos e das nossas tentativas daqui para frente de autodiagnóstico. Quem é que na prática se mantém todo dia aí dentro, sabendo que com Deus não tem mandinga e que confiança implica em obediência? O que vive com integridade. O que vive com integridade. Inteiro. Em relação a si e aos outros. Que não tem duas caras, que é simples, inteiro, verdadeiro, amoroso, franco, gentil, porém ele é sincero, é sincera, é sincera mesmo, é íntegro. E pratica a justiça. Porque já tinha gente se animando, dizendo, poxa, eu estou bem nessa, porque eu sou um cara verdadeiro pra caramba. Quando eu estou mal, eu digo logo para todo mundo, se eu estou pau da vida, eu chuto logo a cara do primeiro. Todo mundo fica sabendo, comigo não tem caô. Aposto que houve gente que deu uma saidinha por essa, assim, de repente. Já quis transformar em integridade em sincericídio. São aqueles sincericidas que vão com aquela sinceridade matando os outros e se suicidando também no processo. Não. O que vive com integridade e pratica a justiça. Integridade sem justiça é apenas a autoexposição do insensato tomado por um surto de franqueza. Mas não produz vida, só produz morte. É o que vive com integridade e pratica a justiça. A justiça não é a lei, não é o legalismo, não é o moralismo. A justiça é o que é justo. O que é justo não é o que está escrito em alguma constituição, em algum lugar. O que é justo é o que é justo. É o que é justo. É um discernimento que a gente tem que exercer não baseado no Código Civil, nem do Estatuto dos Direitos do Homem, é no que é justo. E quem quer que não tenha ainda ficado surtado por egoísmos e caprichos que se fanatizaram de maneira perversa no coração, ainda sabe o que é justo.
Todo dia o que é justo. Às vezes o que é justo não é nem legal. Legal do ponto de vista da lei. Porque existem muitas leis injustas, como diz a Bíblia. O profeta Isaías declara um ai, dizendo: ai dos que proclamam e decretam e escrevem leis injustas, leis de opressão. Se não fosse a coragem daqueles que muitas vezes enfrentaram as leis injustas em nome da justiça, às vezes pagando até com a vida, não teria havido progresso nenhum na terra, porque todo tirano cria novas leis para justificar as suas tiranias, perversidades e injustiças, de modo que nunca falta legalidade na perversidade instituída. A justiça não tem nada a ver com isso. Não está escrito em lugar nenhum, a não ser no teu coração, na tua consciência. Não está posta para ser pesada e medida em lugar nenhum, a não ser diante dos teus olhos. E o critério é simples: o que é que eu queria que fosse feito como bondade? Privilegiando a vida antes de qualquer outro poder, valor ou instância. Fazendo-se essa pergunta, todo mundo aprende rapidinho o que é justiça em cada situação da vida. Dos vínculos mais simples em casa, na conjugalidade, com os filhos, no trabalho, na fraternidade, nas relações diversas, até com o inimigo. O inimigo não tem que ser objeto da nossa injustiça, por mais que ele pratique 1 bilhão de injustiças contra nós. Se a gente tiver a oportunidade de mover a mão na direção dele, tem que ser com justiça. Que nem o acúmulo das injustiças dele me dá a justificação de praticar qualquer injustiça contra ele. O amor de Deus é assim, vocês entenderam? Se o amor de Deus está no meu coração, eu tenho que assumir que se o amor de Deus está em mim, é assim que eu tenho que ser. Não adianta você buscar amparos legais, jurisprudências, ou dizer: mas a profetisa fulana de tal tem tantas revelações e na prática ela é tão cretina. Quem sabe eu tenho um álibi aqui. Não entre nessa não, porque ela ainda vai quebrar a cara, e você vai ver. Você vai ver. Tudo tem seu tempo e sua hora. E a misericórdia de Deus dá tempo, elasticamente, para que a gente se arrependa. Mas não se inspire em nenhum álibi para criar concessões contra a sua vida, porque o que está dito é simples: o amor de Deus é assim, ele é íntegro e ele é justo. E quem assim vive pela fé, esse habita o refúgio. Que é também aquele que de coração fala a verdade. Eu gosto quando se diz de coração fala a verdade. Porque tem gente que fala a verdade, mas não é de coração. Fala porque é útil naquela hora falar a verdade, porque faz parte de um estratagema, faz parte de um esquema, faz parte de um ardil. Em outra circunstância eu não falaria não, mas agora eu vou falar porque agora é bom para mim. Então não é verdade, é só um instrumento que, coincidentemente, guarda relação de factualidade com coisas e acontecimentos, mas perdeu o seu significado de verdade porque não foi de coração. Quem de coração fala a verdade, às vezes de coração deixa de falar algumas coisas para não fazer mal a algumas pessoas. O coração vem antes da fala da verdade. Eu não sou chamado para me tornar um fofoqueiro da verdade. Porque o cara pode se tornar um fofoqueiro de verdade. É ou não é? Imaginem se eu saísse contando por aí tudo que eu sei, de todo mundo, sem inventar nada. Tudo verdade, mas eu ia me tornar o pior fofoqueiro da terra.
Eu às vezes digo algumas coisas assim que não é possível não dizer para dar uma cacetada pública em algo que não é possível evitar. E já tem gente que fica achando que eu falei demais. Eu digo, eles não sabem de nada, eu nunca botei nem Quanto foi que a Terra foi abalada agora em segundos, hein? Foi um milésimo... Hã? 1,26 microsegundos. Não é? Eu só botei 1,96 micro para fora, eles já estão escandalizados. Por quê? Porque é possível você, falando a verdade, se tornar um grande fofoqueiro também. Por isso é que o coração vem antes da verdade, é o que de coração fala a verdade. O coração é o filtro. A verdade tem que ser seguida em amor. Não é a verdade pela verdade. A verdade tem que alcançar objetivos. Há determinadas ocasiões em que o melhor objetivo da verdade que eu sei sobre alguém é não falá-la. Não naquela hora, não naquele modo, não naquele dia, não naquela circunstância, não para aquelas pessoas, não naquela contingência. Porque o coração veio antes e disse não. Senão cairemos no verdadeirismo, que é absolutamente homicida e suicida também. De coração fala a verdade. Não omite, como jogo. Quando omite é porque não foi cobrado. Tem a prerrogativa da omissão, se o bom senso disser, é melhor agora calar-se. Mas quando precisa expressar, é de coração, com sinceridade, com amor, com aquilo que precede o falar da verdade, que é a misericórdia e o amor, é o coração. Sincero, verdadeiro, não apenas querendo afirmar o seu sincerismo e o seu verdadeirismo, mas pensando no bem do próximo, se é bem para ele mesmo, se é bem a verdade que eu falar. Com isso no coração, o meu falar sempre será medicina, sempre será libertação, sempre será graça, sempre será cura. Nunca será intriga, verdadeiramente intrigosa, intrigantemente verdadeira, mas intriga. Desavença, ódio, desunião, separação, raiva, oportunismos verdadeiros que acabam se transformando em realidades patrocinadas pela mentira. O que não difama com a sua língua. Tem um salmo aqui, o 12, que diz algo fortíssimo a esse respeito, sobre o pessoal que acha que pode usar a língua à vontade. No verso 3 do Salmo 12 se diz, corte o Senhor todos os lábios bajuladores. É forte essa expressão, é como se Deus viesse com a faca e cortasse a boca dos caras. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, falsificadores, estelionatários de palavras, fantasiosos, aduladores, subornadores orais. Corte o Senhor a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. É o pessoal que diz, olha, com a nossa boca, com a nossa lábia, com a nossa cantada, com a nossa estratégia, com o nosso marketing de construção de informação, ninguém suporta. Com a nossa língua, com a nossa articulação, nós prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? E tem um bocado de gente vivendo assim. Por que vocês acham que a política do mundo inteiro é como é? Porque a maioria esmagadora dos que determinam as políticas do planeta são assim, em qualquer nível ou instância é assim,
E dentro da sua casa, na maioria das vezes, é assim também. Nas relações, assim que você se torna superior, mais poderoso, mais magrinho, mais forte, mais sedutor, mais qualquer coisa, você começa também a achar que pode dizer mais do que dizia antes, a gritar mais do que gritava antes, porque você agora contribui com mais dinheiro, você acha que isso corresponde a uma cota de maus tratos adquiridos para ser liberado sobre alguém ou alguns. Mas o fato simples, inafastável, sem carências interpretativas, é um só. Quem habita o refúgio carrega como marca na alma o compromisso e o total desprazer e dor no caso de resvalar e de cair. Mas o compromisso do seu coração é simples assim, de não difamar com a língua, de não destruir ninguém com a língua, de não pegar e usar a língua para construir uma fama e aplicá-la a outro. Isso é difamar, é produzir uma fama e colar nos outros, é produzir labels, é falsificar existências. É fazer o indivíduo não corresponder a ele mesmo ante aos sentidos da maioria, porque nós forjamos um holograma que não corresponde a ele, mas foi intencional, porque a gente o odeia. Isso é difamar com a língua. Quem habita o refúgio não faz mal ao próximo. E, gente, é possível não fazer mal ao próximo, sinceramente falando. É possível. É possível não fazer mal ao próximo. Eu sei de mim mesmo. Como eu vivi anos da minha vida, da juventude, sem me preocupar com o próximo. Sem querer fazer mal ao próximo, mas fazendo mal à beça ao próximo, porque o próximo não era considerado. Eu não o desconsiderava na perspectiva de odiá-lo para fazer mal a ele, mas não o considerava na perspectiva de não fazer alguma coisa porque poderia ser ruim para ele. Porque o que prevalecia era o meu egoísmo juvenil, surtado de superpoderes fantasiosos. Aí depois eu me converti. E dos 18 anos de idade, quando eu me converti, os 25 anos seguintes, praticamente, eu de todo o coração, na presença de Deus, não me lembro de ter feito mal a absolutamente ninguém, ou de ter sido procurado por ninguém dizendo: você fez mal à minha vida. E olha que eu vivia com a cara pro lado de fora, para milhões de pessoas baterem na minha cara se quisessem. Até que gradual, sutil, suave, permissiva e levemente eu fui deixando com que frações, microsegundos, nanomovimentos, átomos, o que você quiser como definição minimiconada. Bem devagarzinho, deixando o refúgio. Não me acompanha não, Kenneth. Deixa eu sair de foco. Para quem está em casa. Já saí de foco? Já saí? Pois bem, vocês que estão em casa estão ouvindo a minha voz, né? Mas não estão mais me vendo, né? Eu saí do refúgio. Deus me trouxe para o refúgio, mas olha, aqui fora de foco, fora do quadro, não adianta você ficar dizendo SJTP, sangue de Jesus tem poder, tua voz sendo ouvida lá, você está fora de quadro, está fora do frame da graça, está fora do santuário, está fora da morada, está fora do refúgio. E é assim que é. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E Jesus não mudou. Se não fosse assim, não seria com ele, teria que ser com uma divindade falaciosa,
mesquinha, venal, perversa e diabólica. Mas com ele, o desejo e a possibilidade é que eu viva sem fazer mal ao meu próximo. Isso é possível. Não que as pessoas não fiquem desgostosas com você. Teve muita gente desgostosa comigo, mas eu não fiz nenhum mal a elas. Elas é que se desgostaram de mim porque eu prego o Evangelho. E o simples fato de você pregar o Evangelho e pregá-lo com sinceridade, você não precisa estar mencionando o nome de ninguém, mas todo mundo fica naquela de dizer foi para mim. E foi mesmo, só que eu não tinha nada a ver com isso. Como até hoje tem gente aqui no Caminho da Graça, que eu já ouvi os comentários. Acho que o Caio fica sabendo da vida da gente, vai lá e prega e bota o dedo na ferida. Porque, pelo amor de Deus, nem os caras que vêm aqui e abrem tudo comigo. Eu esqueço, você saiu, olha, a minha cabeça está noutra, eu já vivo nisso há muito tempo. Se eu fosse viver tomado por isso, eu estava num manicômio. Eu tenho uma vida também, minha mente, meus pensamentos, eu esqueço. Tenho higienes pessoais, interiores, não faço associações, não fico analisando ninguém à distância. O cara veio e me contou, eu analisei, ele foi, eu esqueci a análise. Se ele voltar, eu me lembro de novo. Se ele sair, eu esqueço outra vez. Eu olho para ele e não digo, ele me contou isso e aquilo outro. Eu chego zerado sempre. E esse é o bem maior do meu ser em relação a vocês. Porque eu não fico com quilometragem, eu fico zeradaço. E esse é um exercício que eu faço desde que eu comecei a pregar o Evangelho, que o meu pai me ensinou isso. Se você quiser pregar só a palavra de Deus, nunca se lembre de nada do que lhe disseram e nunca deixe de dizer qualquer verdade porque alguém lhe contou alguma coisa. A verdade é a verdade. Vai doer nele naquele dia só porque ele acha que te contou alguma coisa. Houve muitas outras vezes que você disse a mesma coisa e não doeu nele porque ele não estava vivendo aquela coisa. Então o problema é meu ou é de cada um? Eu vou limpo para pregar o Evangelho. Então, quando eu digo não fazer mal ao próximo, é não fazer mal ao próximo, porque até esse sentir-se mal dele em relação a mim, por quem eu sou e pelo que eu prego, não é um fazer mal meu a ele, é um sentir-se mal nele em relação a mim. Mas é um sentir-se mal que frequentemente no curso desses quase 40 anos pregando o Evangelho, eu vi que acaba redundando no bem dele, porque é o desconforto de quem está num processo de estribuchamento, lutando contra uma verdade que no inconsciente ele já admitiu, em outros níveis da percepção ele já admitiu, mas ele não quer se render conscientemente ainda. Por isso ele sofre e luta. Mas é possível você viver sem fazer mal ao próximo. Ao contrário, nós não somos chamados para viver sem fazer mal ao próximo, nós somos chamados para viver fazendo bem ao próximo. E a única maneira de eu não fazer mal ao próximo é fazer bem ao próximo. Porque se eu não fizer bem ao próximo, eu estou fazendo mal ao próximo. É o que Jesus diz em Mateus 25 sobre a omissão. E o pessoal que disse, quando foi que a gente viu em tais circunstâncias e não fez nada? Ele diz, sempre que vocês deixaram de fazer o bem ao próximo real, concreto, carente, ao lado de vocês. Então, para não fazer mal ao próximo, eu preciso começar decidindo fazer bem ao meu próximo, a todos eles. Mais ainda ele prossegue e diz, o que habita o refúgio é o que não lança injúria contra o seu vizinho. Pode ser até o vizinho aqui do lado mesmo, ou dali, ou da frente. Tem até um pessoal aqui na vizinhança meio incomodada comigo. Eu nunca fiz nada a eles, os trato bem. E eles fazem mal a beça a mim. Eu não digo nada, não dou queixa, não reparo, finjo que não aconteceu, não estou nem aí. Quanto mais tranquilo eu fico, mais angustiados eles se tornam. É um problema sério. Passa, tudo bem, se tu está aí para qualquer coisa.
Nenhuma represália, mas já houve quem fizesse. Se quiser impedir ali a tenda, aí não sei o quê. A nossa reunião aqui em casa, de vez em quando eles chiam, ó, nem a minha voz eles ouvem ali. Se estivessem ouvindo, já estavam gritando, né? Porque eu estou falando acerca de vizinhos. Não ouvem, mas é pelo simples fato de que é o que é. É só isto. É o que é, perturba. Quando a gente faz festa aqui, e a moçada bota aquele sonzão alto que perturba a mim, que eu vou pro quarto mais cedo, que cansa meu ouvido aí pelo 1 da matina, eu já tô meio, ai. Ninguém reclama. Agora esse silêncio da gente orando aqui gera uma perturbação. Uma perturbação danada. Agora isso não é mal ao próximo, é o meu bem. Eu oro por eles todos os dias, os abençoo todos os dias, estou aberto para eles o tempo todo. E assim será para sempre. Não tem mal nenhum que eles me façam que vá me mudar em relação a eles. Essa é uma determinação. Agora, para eu fazer o bem, não fazer o mal ao meu próximo, eu preciso fazer o bem que ele me permite, ainda que ele não lhe permita fazer o bem todo que você queira fazer, a sua atitude tem que ser a melhor, até que você possa concretizá-la ou consumá-la conforme a oportunidade. Isso vai do próximo, do vizinho físico, parede a parede, bloco, apartamento, a vizinho de mesa na aula, no curso, no trabalho, é aquele vizinho, é o próximo, que não é parente, que não é escolha do amor, é contingência da existência. Vizinho é contingência. Pode ter certeza disso. Mas e daí? A recomendação para aqueles que habitam no refúgio é: não lance injúria contra o seu vizinho, não fica injuriando, maldizendo, falando mal dele, pensando nele de modo perverso. Ao contrário, todo dia o abençoa, todo dia peça que aquele seja um dia em que o bem visite a alma dele, o sol abre, o coração dele se ilumine, sempre. Se não for para o bem dele, é para o seu bem que seja assim. Se não fosse por amor, tinha que ser pelo menos por esperteza que você orasse a sua oração. O beneficiário maior é você. Os que habitam no refúgio são aqueles que a seus olhos têm por desprezível o réprobo. Aos seus olhos, não como propaganda para os outros, mas no seu entendimento, o que é reprovável é reprovável. E não faz média em relação a isto, mas honra os que temem ao Senhor. Quem habita no refúgio também não é pudico com relação ao amor, ao carinho, à honra, à reverência, a expressão disso para com o próximo. Isso libera energia. Essa atitude produz graça, campo de força, vida. Isso atrai outras coisas. Tudo isso que eu estou falando aqui tem sinergia, tem conectividade, tem sincronicidade. Vai plugando. É cabo USB do bem que vai se encaixando para todo lado e vai produzindo um campo de graça na sua vida todo dia, meu irmão. Quem habita o refúgio é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Jurar com dano próprio, na linguagem antiga, é aquele que mantém sua palavra. Porque tem gente que só mantém a sua palavra se estiver sobrando. O cara chega para você e diz assim: olha, você pode contar comigo, eu vou te ajudar nisto. Aí bate uma brisa nele, assim, lá na economia dele. Aí dá uma mudadinha. Aí ele já chega para ele não é quase nada. Para você é vida ou morte, mas como bateu a brisa, ele já chega para você e diz: olha, aquele negócio que a gente falou, não vou poder cumprir não, e tal, e tal, e tal, e fica o cara aqui, amarrado, destruído. É o indivíduo que por qualquer razão volta atrás. É aquele que diz: não precisando de mim, disponha. Porque se apertar alguma coisa, ele vai pular fora.
É interessante como Deus gosta de macho, seja ele homem ou mulher ou fêmea, gente que tem caráter, que empenha a palavra e não se retrata, e às vezes a gente tem que tirar um pedaço do dedo para bancar aquilo ali. Mas isso forja algo maior em mim. Isso agrega um valor maior ao meu caráter, à minha cepa, à minha construção interior. Isso não faz você perder nada. Eu passei a minha vida consciente adulta toda fazendo isso. Todo mundo dizendo, não faça, mas para quê? Eu digo, mas eu disse que eu faria, eu dei a minha palavra. Se é um negócio que vai encalacrar a vida das pessoas, pelo amor de Deus, você deu a sua palavra, você tem que arcar com alguma consequência em relação àquilo. Ou na medida e na proporção com toda a consequência. Compromisso é compromisso. Às vezes você tem perdas imediatas, quantificáveis, mas eu garanto uma coisa a você, o seu interior se dilata, as raízes do seu ser se aprofundam e as extensões da sua vida aumentam e as tentacularidades do seu poder e da sua resistência crescem em diversidade e a sua força se torna maior. Quem pratica isso entende exatamente o que eu estou falando. Você só sai mais forte dos processos. Só sai mais dentro do refúgio. Aparentemente, sofreu aqui, sofreu ali, perdeu aqui, teve que honrar com alguma coisa acolá, teve uma dor de cabeça para manter a palavra, um compromisso. Alguém diria, por que não pulou fora? Por que disse, não tem nada a ver com isso? Mas essa atitude de evasão é que vai fazendo com que a gente vá se tornando gente sem caráter e frágil. E é a atitude de permanência, alguma dose de martírio de caráter, de compromisso, de palavra, é o que forja em nós a força que vai nos ser absolutamente essencial nas demandas cada vez mais fortes da vida, adiante de cada um de nós. E ninguém se engane, porque não fica mais suave jamais. A gente fica forte porque é mais forte que vem sempre. Mais do que isso, o que não empresta o seu dinheiro com usura. No Novo Testamento, Jesus disse até que era nem para emprestar. Se o outro está precisando e você tiver, dê. Mas se for o caso de emprestar, não vire agiota do seu irmão. O que habita o refúgio não aceita suborno. Não é comprável, não está à venda. Não aceita suborno contra o inocente, nem contra o culpado. Não aceita suborno. Simplesmente não aceita, nem contra o fraco, nem contra o poderoso. Não aceita suborno. Contra o inocente é blasfêmia. Aí olhem o que diz aqui. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Olhem em volta e vejam os abalados de hoje no Brasil e no mundo. Estavam vivendo assim no refúgio? Aquelas câmeras da Polícia Federal e do Durval estavam filmando, era assim, essa gente do santuário. Tinha gente fazendo oração, tinha gente fazendo um monte de coisa, mas ninguém no refúgio. No máximo no SJTP. Mas no refúgio, nem. A pergunta é simples. Você já viu alguém vivendo assim? Chorar sofrendo de dor, culpa e angústia? Você pode já ter visto essa pessoa chorar pela tristeza do que os outros fizeram a ela, mas até sem auto-vitimização, lamentando pelo outro. Isso aqui não é a garantia de que você não vai ter dor.
Não é garantia de que você não vai ter sofrimentos, não é garantia de que você não vai ter desapontamentos, não é garantia de que você não será perseguido, porque você é perseguido até por fazer o bem. Não é garantia de que não haverá nenhuma forma de molestação. Haverá, mas é garantia absoluta de que você estará em Deus, pacificado, tranquilo, com a mente simples, sem paranoias, sem neuroses culposas, sem ardis, sem processos mentais maquiavélicos ou maquinações. É a garantia de que mesmo quando você for acusado, você saberá que a acusação é falsa, porque você sabe quem você é. E em sabendo quem você é, você não será abalado. Os que ficam profundamente abalados são aqueles que veem na acusação algum tipo de coincidência, continuidade ou coerência com o que eles mesmos sabem deles próprios. Uma consciência pacificada é inabalável. Quem caminha esse caminho está no refúgio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem se coloca nesse caminho pode ter certeza absoluta que se cumprirá o que Jesus disse que se cumpriria. Em Mateus, no capítulo 7, quando ele terminou o Sermão do Monte, como foi que ele terminou? Começou com bem-aventuranças e mandou não se vingar, não resistir ao perverso, perdoar sempre, não viver de performaticidades, exterioridades, mas ter vida íntima e profunda com Deus no coração, praticar o amor ao próximo sem alarde, viver uma espiritualidade sincera e não de demonstrações, caminhar o caminho da pureza mental, que não diz apenas, eu nunca peguei a mulher do fulano, mas que ela é uma delícia, e todo dia eu penso nela, mas graças a Deus não pulei a cerca. Não, Jesus diz, limpa a cabeça, meu irmão, porque se no seu coração você alimentar essa fantasia, você diante de Deus, você é o cara. Fazendo isso, você não é só a realização, você é o desejo, a concepção, a maquinação, a fantasia, a dedicação mental. E ele vai dizendo qual é o caminho para depois chegar e nos dizer, também não fiquem impressionados com as aparências espirituais, porque tem muitos lobos vestidos de ovelhas, tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, que só está usando essas palavras, mas não se submete ao Senhor. Tem muita gente realizando curas psíquicas ou espirituais de poderes diversos, ou até mesmo falando em nome de Jesus e a misericórdia de Deus, curando os outros, porque a relação de Deus é com cada um, independentemente do atravessador. Mas eles não me conhecem. Então, no fim, Jesus diz, todo mundo vai passar e passa, não uma vez, mas muitas vezes na vida pela mesma experiência. No fim, a gente é como um homem que construiu ou sobre a areia ou sobre a rocha. A morada, o refúgio, a casa. Escolheu o abrigo num lugar ou no outro. Porque ele disse que tanto faz se você constrói na areia ou na rocha, a tempestade vem para ambos. Sopraram os ventos, vieram as chuvas e deram torrencialmente contra ambas as estruturas. A erigida sobre a areia afundou, a erigida sobre a rocha se manteve. O que Jesus anunciou no Sermão do Monte são esses mesmos princípios aqui. Verdade, sinceridade, graça, integridade, amor,
perdão, bondade ativa, disposição e atitude de caminhar na direção do que seja vida, olhar para o próximo, determinar viver aquilo que seja justo, que seja o caminho de Deus, que seja o caminho do santuário, que seja o rito da morada do Altíssimo, e o rito da morada do Altíssimo é amor, verdade, graça, justiça e bondade. Aquele que assim procede, aquele que aí erege, constrói, ergue a sua estrutura, aquele que aí habita, esse não será jamais abalado. Esse está pronto para viver, esse está pronto para morrer, esse está pronto para ser. Este é, todo dia, este verdadeiramente está se tornando aquele que é em Deus. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé? Jesus, nós queremos habitar o refúgio e as nossas pulsões são para fora do refúgio. Quando a gente menos nota, a gente já está andando na beira do abismo, a gente já está dando gargalhada para mentira, a gente já está concebendo uma possibilidade de criar algum tipo de vínculo com alguma falsidade. A gente, às vezes, sem perceber, já começa a se tornar e se mostrar em conluio com alguma forma de inverdade, ou de difamação, ou de desintegração do nosso próprio ser. A nossa mente é muito prevenida, muito belicosa, a nossa natureza é perversa, é antipática, é cheia de caprichos, ela desenvolve antipatias, ela tem humores estranhos. Nós somos frequentemente tão seletivos nos nossos amores, tão pagãos nas nossas decisões. Somos tão levados pela alma, pelas afeições que se conectam a exterioridades, à estética, à cultura, e não ao que é. Julgamos frequentemente segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Nós somos muito pobres, nós somos muito feinhos, e nós somos muito presunçosos, e muito arrogantes, e muito supersticiosos, e cremos que é possível carregar amuletos invisíveis da tua palavra, porções poderosas da Bíblia, ou confissões fortes sobre quem tu sejas, achando que isso é te comprar, é estabelecer uma barganha contigo, porque tu declaras que aquele que te ama obedece o teu mandamento. Tu declaras que aquele que diz que está em ti permanece em ti. E tu declaras que a fé verdadeira se faz acompanhar de obras de amor, de graça, de justiça, de tudo quanto tu chamas bom, de tudo quanto tu chamas vida. Por isso hoje quebra essas estruturas de engano da cabeça da gente, essas falsificações que nos fazem levantar perguntas idiotas, quando a gente devia estar consertando o coração. Deveríamos estar nos arrependendo ao invés de estarmos fazendo perguntas aos céus. Cadê o refúgio? Para ouvirmos a tua voz dizendo o que tu estás fazendo no inferno. O refúgio é aqui, é em mim, é na verdade, é no amor, é na fé, é na sinceridade. Por isso, salva-nos de queremos a tua unção no inferno. De queremos que o teu refúgio vá nos proteger
na recâmara íntima de Satanás, porque a gente escolheu dormir com Belzebu. Por favor, que ninguém fique mais com essa mentira na cabeça aqui, em lugar nenhum. Eu quero rogar que a tua palavra, com a simplicidade que minha neta entenderia, tenha sido compreendida por todas as pessoas aqui e os milhares que estão nos vendo na TV. Por favor, Jesus, eu peço que seja assim para que a gente ande sem desculpas e a gente também ande sem culpa, aprendendo a andar na graça, na rocha, no chão da verdade, tendo prazer nessas coisas que são os ritos do ser que mora no santuário de Deus. Eu peço que seja assim na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.